Meus pais me forçaram a perder peso para o casamento da minha irmã, mas depois da minha transformação, eles não conseguiram lidar com o meu sucesso. Crescendo, eu sempre fui uma criança acima do peso. Sempre fui maior do que a maioria dos outros alunos do jardim de infância. Enquanto meus colegas ainda estavam descobrindo o que os tornava distintos, meu tamanho já se destacava. À medida que crescia, o peso que carregava se tornava mais visível. No ensino médio, eu era indiscutivelmente acima do peso, e minha forma e circunferência serviam como um lembrete constante das minhas diferenças. A faculdade não foi muito diferente. Enquanto alguns dos meus colegas começaram a descobrir quem eram ou a explorar novos aspectos de si mesmos, eu permaneci preso na mesma identidade, acima do peso e ocasionalmente lutando com isso. Não era fácil ser a criança maior. Isso me expôs a zombarias contínuas, ridicularizações e comentários maldosos de pessoas que não me conheciam ou não se importavam em entender. Crescendo, fui intimidado mais do que gostaria de lembrar. Colegas de classe me provocavam impiedosamente, suas provocações me corroíam, criando dúvidas profundas e inseguranças que pareciam impossíveis de superar. Eles me chamavam de nomes, contavam piadas cruéis, e eu frequentemente era o alvo das piadas. Eu era sempre excluído como se fosse de alguma forma indigno de afeto ou companheirismo. Eu era continuamente excluído de jogos, festas e reuniões. Parecia que eu estava sempre do lado de fora, observando todos os outros passarem pelos altos e baixos normais da infância e da adolescência de uma distância que eu não conseguia alcançar. Esses anos de bullying influenciaram como eu me percebia e respondia ao mundo. Eu me sentia deslocado com os outros, então busquei refúgio nos livros. Eu me perdia na literatura e nas histórias que me ajudavam a escapar dos meus problemas diários. Os livros não me julgavam, eles não me ridicularizavam. Eu me tornei conhecido como nerd e eu não gostava muito disso. Bonnie, minha irmã mais nova, era muito diferente de mim. Ela era apenas um ano mais nova do que eu e possuía um carisma natural que atraía os outros. Bonnie prosperava em situações sociais, enquanto eu era tímida e reservada. Ela tinha uma personalidade fascinante. Ela podia entrar em uma sala e instantaneamente ter todos sorrindo, rindo e absolutamente fascinados por ela. Bonnie não apenas fazia amigos facilmente, ela parecia ter uma habilidade intrínseca de persuadir as pessoas a apoiá-la, como se ela fosse o sol ao redor do qual todos gravitavam. Independentemente de nossas diferenças, eu a adorava. Eu levava meu papel de irmã mais velha a sério, sentindo-me ferozmente protetora sempre que ela precisava. Quando ela começou a frequentar a mesma escola que eu, fiquei inicialmente encantada. Ser irmã mais velha de Bonnie me fazia sentir orgulhosa, como se eu tivesse um lugar especial em sua vida. No entanto, à medida que ela crescia, as coisas começaram a mudar. À medida que Bonnie se estabelecia no ensino médio e começava a criar sua própria personalidade, percebi uma diferença em como ela me via. Ela começou a ver o quão diferentes éramos e o quão diferentemente éramos tratadas. Enquanto eu era do tipo estudiosa e quieta, ela era vibrante e popular, alguém que rapidamente se estabeleceu entre o círculo dos populares. Observei enquanto ela se tornava consciente das minhas excentricidades e inseguranças, que antes me faziam parecer descolada. Bonnie começou a se distanciar de mim à medida que fazia novos amigos. Ela tentaria ativamente me ignorar ou evitar na escola. Isso doeu, realmente me machucou que minha própria irmã me visse como inferior. No entanto, fiz o meu melhor para aceitar sua decisão e dar-lhe o espaço que ela parecia precisar, mesmo que doesse pensar que eu estava perdendo não apenas minha irmã, mas também uma amiga. Mas gradualmente Bonnie parou de me ignorar e começou a se associar com outras pessoas que me faziam sentir como uma excluída. Bonnie e seus amigos aproveitavam qualquer oportunidade para me humilhar sempre que nos encontrávamos nos corredores ou no almoço. Eles me provocavam na frente de outros alunos ou, pior, tentavam me fazer tropeçar enquanto eu passava com minha bandeja de almoço, só para fazer todos rirem. Parecia que eu estava perdendo a não para novas pessoas, mas para o mesmo comportamento de provocação e abuso ao qual fui submetido por tanto tempo. Eu estava sempre em guarda, tentando evitar não apenas as críticas dos meus colegas, mas também a humilhação infligida pela minha própria irmã. Doeu muito, especialmente porque veio de alguém que eu sempre admirei e respeitei. Quando Bonnie convidava seus amigos para nossa casa, todos se uniam contra mim. Eles invadiam meu quarto sem bater, depois riam e apontavam para o meu corpo. Eles me chamavam de nerd e gorda como se não fosse nada. Eu me sentia como um animal de zoológico, como se fosse a fonte de entretenimento deles. Quando eles entravam no meu espaço pessoal no meu quarto, eu me sentia pequena e sozinha, como se fosse uma estranha na minha própria casa.
Tentei explicar isso para os meus pais várias vezes, esperando que eles percebessem o quão difícil era para mim lidar com o comportamento de Bonnie, mas toda vez que eu tocava no assunto, eles descartavam minhas preocupações. Eles sorriam e defendiam suas ações, dizendo que era assim que os irmãos se relacionavam, que Bonnie estava apenas brincando comigo. Eles diziam que era inofensivo, até sugerindo que eu me soltasse e parasse de levar as provocações de todos tão a sério. Eles me disseram que eu era mais velha e deveria ser mais paciente e resiliente. Então, não só enfrentei anos de bullying dos meus colegas, incluindo minha própria irmã, mas minhas preocupações foram repetidamente rejeitadas pelos meus pais. Isso me fez sentir isolada, como se ninguém na minha própria família percebesse ou entendesse o quanto isso me machucava. A única vez que me senti realmente notada pelos nossos pais foi quando recebi minhas notas. A academia sempre veio fácil para mim, e eu me acostumei a receber notas altas. De certa forma, era a única área em que me sentia superior a todos os outros. Era também a única maneira de fazer meus pais se orgulharem, a única parte da minha vida que eles pareciam realmente se importar. Meus pais adoravam se gabar das minhas realizações para amigos e parentes, me retratando como a acadêmica da família, como se minhas notas fossem prova de suas habilidades como pais. Mas Bonnie odiava as comparações. Ela não era uma aluna nota 10, nem queria ser. Mas os lembretes constantes dos meus pais sobre minhas realizações a deixavam ressentida. Eles colocavam minhas notas como exemplo, o que significava que ela precisava fazer o mesmo. Eu sempre podia dizer que ela estava frustrada e com raiva, o que provavelmente foi o motivo pelo qual ela fez o que fez comigo. Bonnie às vezes tentava destruir meu trabalho árduo para se vingar de mim. Ela entrava sorrateiramente no meu quarto no meio da noite e pegava meu dever de casa, muitas vezes logo antes de uma grande tarefa ser entregue. Eu acordava na manhã seguinte e encontrava meu trabalho perfeitamente concluído roubado. O pânico se instalava, e eu freneticamente procurava em meus livros, papéis e arquivos, ficando cada vez mais ansiosa a cada minuto que passava. E lá estava ela, sorrindo, me observando da porta, saboreando cada momento da minha ansiedade. Para ela, era uma pequena vitória, uma maneira de me derrubar e me lembrar de que eu não era invencível. Ela sabia o quanto minhas notas eram importantes para mim, quanto do meu valor eu havia investido nelas, e ela gostava de perturbar essa parte da minha vida. Só descobri sobre ela roubando minhas tarefas anos depois, quando ela confessou embriagada uma noite. Meu relacionamento com Bonnie suavizou com o tempo, mas ainda estamos longe de ser próximas. Você poderia dizer que amadurecemos um pouco, e parte da animosidade da nossa juventude se dissipou. No entanto, a proximidade forte que os irmãos geralmente desfrutam não se desenvolveu completamente entre nós. Depois da formatura, me mudei e comecei uma nova vida em uma nova cidade com um emprego interessante e novas oportunidades, o que significava que eu não via minha família com tanta frequência. À medida que o tempo passava, nossas comunicações se limitavam a telefonemas ou mensagens ocasionais. Então, no ano passado, quando agendei uma visita de verão para casa, fiquei realmente animada para ver todos. Fazia muito tempo desde que todos nos reunimos como família, e eu estava ansiosa para conversar e reconectar. No entanto, nem tudo saiu como planejado. Nosso almoço em família começou bem o suficiente. Todos pareciam felizes em me ver, e por um momento parecia os velhos tempos. Isso mudou, no entanto, quando Bonnie inesperadamente revelou seu noivado. Nenhum de nós viu isso chegando, e inicialmente pensamos que ela estava brincando. No entanto, ficou imediatamente claro que ela estava falando sério. Ela orgulhosamente estendeu a mão, exibindo um lindo anel, e não pude deixar de comentar o quão esquisito ele era. Eu estava genuinamente feliz por ela, encantada por ela finalmente ter encontrado alguém que amava e que a amava de volta. Quase tão rapidamente quanto os parabéns diminuíram, Bonnie se virou para mim e perguntou sobre minhas atividades recentes. Contei a ela sobre meu trabalho, minha vida e o quão gratificante as coisas tinham sido para mim. Antes que eu pudesse terminar, ela me interrompeu. Não posso deixar de dizer isso, ela começou sorrindo. Mas por que você ainda está gorda? Se sua vida é realmente incrível, você não deveria ter perdido peso agora? Seus comentários me atingiram como um tapa, reavivando antigas inseguranças que pensei ter superado. A sala ficou desconfortavelmente silenciosa, e eu podia sentir o olhar de todos sobre mim, esperando para ver como eu responderia. Eu apenas dei de ombros e tentei rir desajeitadamente de seu comentário, mas meus pais imediatamente se juntaram para me criticar. Eles começaram a falar sobre como eu ainda era obesa e solteira e como estavam preocupados que eu nunca teria filhos. Fiquei tão envergonhada ao ouvi-los falar assim.
Minhas realizações, o trabalho do qual me orgulhava, a vida que construí para mim em outra cidade não pareciam importar aos olhos deles. Eles estavam apenas preocupados com meu peso e com o fato de eu não ter minha própria família. Enquanto meus pais e minha irmã continuavam a falar sobre mim, seus comentários me atingiram mais fundo do que eu imaginava. Passei anos finalmente me encontrando, ganhando confiança e liberdade, mas naqueles momentos, me senti como a mesma adolescente nervosa e desajeitada que sempre fui, ansiosa pela aceitação e aprovação da minha família. Meus pais então elogiaram Bonnie por ficar noiva antes de mim e expressaram seu orgulho por ela. Para eles, eu era a filha inferior, bem-sucedida, mas não o suficiente. O que deveria ser um feliz reencontro familiar rapidamente se transformou em um lembrete doloroso de velhas cicatrizes. Naquele momento, me senti mais como uma estranha do que nunca. Bonnie não parou. Ela continuou a fazer perguntas indiscretas. Então, quando você vai se casar? Quero dizer, você tem pelo menos um namorado? Ela estava claramente me ridicularizando na frente de todos ao tocar na minha vida amorosa. Meus pais logo concordaram com Bonnie que já estava na hora de eu encontrar alguém antes que fosse tarde demais. Eles apontaram como Bonnie, sendo mais nova, estava se estabelecendo antes de mim, enquanto eu, a mais velha, estava desperdiçando minha vida no trabalho. Tentei argumentar que gostava da minha vida do jeito que era, que meu trabalho e minha liberdade me proporcionavam satisfação. Minha carreira pagava bem, e eu era apaixonada por ela, então por que eu precisava de um marido ou de um filho para ser feliz? Estou feliz do jeito que sou, disse a eles, mas minhas palavras não pareciam registrar. Minha mãe, em particular, parecia desdenhosa. Ela me lançou um olhar severo e me provocou. Qual é o sentido de ganhar todo aquele dinheiro se você não tem ninguém para voltar para casa? Era como se ela não pudesse acreditar que a felicidade existia fora do casamento ou da família. Sentada ali, tive a sensação familiar de ser incompreendida, de que minhas escolhas de vida eram desconsideradas. Essa era a minha família, e eles deveriam me conhecer melhor. No entanto, eles pareciam preocupados com uma definição diferente de felicidade da minha. Eu tinha voltado para casa em busca de conexão e calor, mas em vez disso, recebi julgamento e provocações. Então Bonnie sorriu e acrescentou: espero que você pelo menos tenha um acompanhante até o meu casamento. Ela riu e continuou: não quero que as pessoas pensem que minha irmã é uma velha infeliz sozinha enquanto estou me casando. O comentário doeu. Eu simplesmente balancei a cabeça e assegurei a ela que tentaria. Foi quando meus pais falaram novamente. Na verdade, o casamento de Bonnie é quase daqui a 1 ano. Mesmo que você não consiga encontrar um parceiro, você poderia pelo menos tentar perder peso e parecer mais apresentável para o casamento dela. Eles sugeriram que se eu perdesse peso, seria mais fácil para mim atrair um parceiro. Bonnie concordou entusiasticamente com eles. Sim, quero que você perca alguns quilos pelo menos, disse ela casualmente, como se estivesse me fazendo um favor. Fiquei ali chocada e humilhada com uma dor que não sentia há anos. Como minha família poderia falar comigo assim? Eu realmente merecia suas palavras cruéis simplesmente porque estava acima do peso? Eu não era digna de afeto porque era gorda? Eu era uma pessoa normal, como eles. Eu funcionava como todo mundo. Nunca considerei meu peso como um impedimento, então por que eles? Eu até namorei homens que me amavam do jeito que eu era, mas meus pais e Bonnie faziam parecer que meu peso estava me impedindo de encontrar amor ou de atrair homens, o que nem era verdade. Eu queria me defender e dizer a eles o quão terríveis eram suas declarações, mas me senti congelada, incapaz de encontrar as palavras certas. Suas declarações me levaram de volta ao ensino médio, aos tempos dolorosos em que meu peso me tornava um alvo. Odeio como minha família mencionou minhas inseguranças mais profundas sem considerar como me faziam sentir. Então fiquei ali segurando minha dor, e deixei o assunto mudar para outra coisa. Quando voltei para casa da minha viagem para ver minha família, me forcei a perder peso com um entusiasmo que não sabia que possuía. Começou como uma maneira de provar algo para minha família, mas gradualmente se tornou muito pessoal. Me inscrevi em uma academia, segui uma dieta rigorosa e até contratei um personal trainer. Minha treinadora foi uma salva-vidas. Depois de passar por sua própria transformação de obesa para um peso saudável, ela sabia exatamente como me ajudar em um caminho especialmente adaptado para mim. Ela criou uma rotina específica para meus objetivos e me encorajou em cada passo do caminho, me lembrando de ser gentil comigo mesma quando tropeçava. Desta vez, tudo parecia se encaixar. Comecei a perder peso constantemente e à medida que os quilos saíam, me sentia mais leve, não apenas fisicamente, mas também mentalmente.
Pela primeira vez na vida, comecei a me sentir e parecer diferente. Minha confiança aumentou rapidamente. Eu costumava pensar que perder peso não faria muita diferença, mas fez. As pessoas me veem de maneira diferente agora. Estranhos são mais gentis e atenciosos. Amigos e colegas me veem com um novo respeito. Não posso negar que isso parece uma validação que nunca tive antes. É como se eu tivesse me tornado mais visível do que antes. Meu novo corpo trouxe um novo senso de estilo. Reformulei meu guarda-roupa inteiro, enchendo-o com itens que eu só havia sonhado em usar. Até optei por uma transformação completa no cabelo, tentando um estilo ousado e moderno que eu teria medo de tentar no passado. Pode parecer caro, mas nunca me senti tão bem. Olho no espelho agora e não reconheço a pessoa que me encara. É como conhecer uma versão de mim mesma que eu nunca soube que existia. Estou orgulhosa de como cheguei longe, não apenas por perder peso, mas também por ganhar confiança e autoconfiança. Com o casamento de Bonnie a apenas 2 semanas de distância, minha família me convidou para voar e me juntar a eles para o almoço na próxima semana para finalizar os planos para o grande dia dela. Mas não sinto vontade de voltar para casa. Não quero que minha família me ridicularize novamente ou me faça sentir pequena, especialmente agora que finalmente estou me sentindo bem comigo mesma pela primeira vez em muito tempo. Não quero ir ao casamento de Bonnie por causa de como ela e meus pais me trataram. Mas sei que se não for, eles ficarão furiosos e me darão uma longa lição de moral sobre como a família é família e não importa o quanto eu esteja magoada. Devo estar presente no grande dia de Bonnie. Então, o que acontece se eu não for ao casamento da minha irmã? Atualização 1. Uau, estou impressionada com a resposta de todos. Algumas de suas sugestões são realmente engraçadas. Não posso acreditar que vocês estão me incentivando a aparecer e mexer com minha irmã agora que perdi tanto peso. Crescer como uma criança gorda teve um impacto negativo na minha autoestima, especialmente em como eu me via. Lutei com a autodúvida por muito tempo, sempre sentindo que não era boa o suficiente ou que não estava à altura dos outros. Mas ler todas as suas respostas foi um divisor de águas. É como se vocês tivessem me ajudado a me ver sob uma nova luz, e finalmente estou começando a me sentir mais confiante do que nunca. Na verdade, estou seriamente considerando aparecer no almoço da minha família e surpreendê-los. Eles não me veem há muito tempo, e como não uso redes sociais, eles não têm ideia de quanto peso perdi. Vai ser interessante ver suas reações. Atualização 2. Ok, Reddit, vocês não estão preparados para essa atualização. Peguei um pouco de pipoca porque as coisas estão prestes a ficar interessantes. Decidi voar para me juntar à minha família para o almoço, como mencionei anteriormente. Pensei que quando me vissem, ficariam orgulhosos da transformação pela qual passei. Afinal, foram eles que me pressionaram a fazer isso em primeiro lugar. Certamente ficariam encantados em ver as mudanças positivas em mim e finalmente reconheceriam o esforço que fiz. Quando entrei na casa dos meus pais, suas mandíbulas literalmente caíram. Eles me olharam, atordoados, como se não pudessem acreditar que era eu. Depois de um tempo, eles gaguejaram, perguntando se realmente era eu. Dei-lhes um grande abraço, encantada com a reação deles. Eles continuaram me elogiando, dizendo quão bonita eu estava e como não podiam acreditar que era eu. No entanto, quando Bonnie chegou, a situação mudou. Ela não me notou a princípio, me ignorando como se eu fosse invisível, como havia feito tantas vezes antes. Mas quando me levantei para cumprimentá-la, ela fez uma pausa, seus olhos se arregalando de surpresa. Ela deu uma risada estranha, quase forçada, antes de estender a mão e cutucar meu estômago com os dedos, de olhos arregalados, como se precisasse de provas de que eu realmente havia perdido todo aquele peso. Meus pais riram de sua reação e explicaram que também não conseguiam acreditar a princípio. À medida que nos acomodávamos para o almoço, o assunto se voltou para minha transformação. Bonnie e meus pais me bombardearam com perguntas sobre como eu havia feito isso, maravilhados com o quão diferente eu parecia. Suas vozes estavam cheias de surpresa, como se nunca tivessem imaginado que eu pudesse parecer de outra maneira. Bonnie, em particular, continuava dizendo que nunca esperava que eu mudasse tanto depois de perder peso. Então ela soltou essa pérola. Quando pedi para você perder peso, nunca esperei que você ficasse tão bonita. Eu nem sabia que você tinha essa mandíbula e esses tornozelos sob toda aquela gordura. Hesitei, tentando manter a calma, e sorri para ela antes de lembrá-la. Bonnie, eu sempre fui bonita. Perder peso só realçou meus traços. Bonnie, no entanto, insistiu que havia algo mais em mim que era distinto. Então ela teve a audácia de perguntar: você fez algumas cirurgias ou algo assim porque não tem como você ficar tão bonita sozinha?
Eu podia sentir meu sangue começando a ferver. A arrogância de pensar que eu precisava de cirurgia para ficar bonita quando, na verdade, trabalhei tanto para conseguir minha aparência atual. Olhei diretamente em seus olhos e respondi: "Uau, Bonnie, é incrível que você pense tão pouco de mim. Nenhuma cirurgia, apenas muito trabalho duro e amor próprio, algo que você deveria tentar algum dia." A expressão de Bonnie mudou de surpresa para desagrado, mas eu não me importei. Foi incrível finalmente dizer algo e colocá-la em seu lugar. Antes que ela pudesse reagir, meus pais intervieram, tentando suavizar as coisas do jeito deles. "Você não deveria ficar ofendida", minha mãe disse. "Nós três nunca vimos você assim antes. Honestamente, você está ainda mais bonita agora do que Bonnie, e ela é a noiva." Bonnie parecia ainda mais irritada depois do comentário da mamãe. Eu simplesmente a ignorei e me concentrei na minha comida, deixando minha irmã ferver em sua raiva. Então minha mãe se juntou. "Sabe, eu estava pensando que talvez você devesse voltar à sua cor de cabelo natural. Acho que você ficaria ainda melhor com seu tom natural. Esse visual loiro faz você se destacar demais. Talvez você devesse voltar ao seu antigo visual." Bonnie e meu pai rapidamente concordaram com ela. Meu pai concordou com minha mãe e disse: "Bonnie sempre foi a filha loira da família, e você era morena. Então, seria uma boa ideia você voltar à sua cor de cabelo natural. Pode fazer você parecer mais com você mesma." Ouvindo suas declarações, fiquei atordoada. De repente, senti como se os três estivessem se unindo contra mim, tentando me derrubar. Minha cabeleireira havia sugerido que eu mudasse a cor do meu cabelo para loiro porque combinava melhor com meu tom de pele e complexão. Não tinha nada a ver com tentar superar ou ofuscar minha irmã. Eu podia ver porque Bonnie estava com ciúmes de mim. Eu estava bonita agora. Mas não conseguia entender por que meus pais estavam tão infelizes comigo. Era como se quisessem me transformar de volta em quem eu era, apesar de terem querido que eu fosse mais aceitável para o próximo casamento de sua querida filha, em primeiro lugar. Mas agora que eu fiz, eles não conseguiam aceitar quem eu me tornei. Em vez de reconhecer meu progresso, eles tentaram me diminuir. Finalmente questionei meus pais: "Qual é o problema de vocês? Por que não posso ser loira também? Minha irmã é dona dessa cor ou algo assim?" Fiz uma pausa irritada. "Não, ela não é. Posso ser loira ou morena, é minha escolha. Por que isso importa tanto para vocês?" Não conseguia entender por que eles estavam tão obcecados em me fazer voltar ao meu antigo eu, como se minha aparência tivesse que corresponder a quem eu era antes. Minha mãe zombou de mim e afirmou que eu estava deliberadamente tentando ofuscar o casamento de Bonnie ao tentar me destacar com minha aparência. Bonnie interveio dizendo: "Com sua perda de peso, você já vai se destacar. Então, você realmente precisa pegar minha cor de cabelo também?" Meu pai, como sempre, concordou com ela, me dizendo que eu estava sendo difícil sem motivo e que, como irmã de Bonnie, eu deveria ser mais tolerante. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Não se tratava de roubar nada, tratava-se de ter a liberdade de fazer o que me fazia feliz. Mas em vez de apoiar isso, todos estavam preocupados com como isso faria Bonnie se sentir desconfortável. "Sabe de uma coisa? Chega disso", murmurei. As palavras quase queimaram ao sair dos meus lábios. Os três estão tão presos em sua própria negatividade que não conseguem nem aceitar que mudei. A verdade é que sempre fui incrível do jeito que sou, mas nenhum de vocês nunca viu isso. Agora, mesmo depois de perder peso, ainda não é bom o suficiente para vocês. Não importa o que eu faça, nunca é suficiente. Parei um momento para processar o que acabará de dizer. Eles apenas me encararam, e não importava. Eu estava farta de me conter. "Já que vocês têm tanto a dizer sobre mim, acho que está na hora de eu dar alguns conselhos não solicitados, assim como vocês adoram fazer comigo." Primeiro me virei para minha mãe, sentindo as palavras surgirem dentro de mim como uma enchente. "Mãe, realmente odeio como a pele ao redor dos seus olhos e lábios é flácida. Eles caem de um lado quando você ri. Não consigo deixar de notar todos os seus dentes tortos, e honestamente, é simplesmente nojento para mim." Dei a ela um segundo para reagir antes de me virar para meu pai. "Pai", disse com uma voz severa, "você é careca. Você realmente não tem o direito de dizer nada sobre a aparência de ninguém ou a cor do cabelo deles. Como você vai criticar a aparência de alguém quando nem consegue manter uma cabeça cheia de cabelo?" Notei seu rosto enrijecendo, mas ainda não havia terminado. Finalmente me voltei para Bonnie. "E você nunca mais fale comigo desse jeito. Entre nós duas, sempre fui a irmã mais bonita. Mas agora, com todo o peso que perdi, você parece ainda mais gorda do que eu. Olhe só para esses braços rechonchudos."
O rosto de Bonnie ficou vermelho de vergonha, e ela parecia prestes a explodir em lágrimas. Então, ergui meu copo, tomei minha bebida de uma só vez e saí com um sorriso, deixando todos chocados e atordoados. Eu havia dito tudo o que precisava dizer. Não podia acreditar que aquelas palavras haviam saído da minha boca, mas não me arrependia nem um pouco. Eles mereciam ser humilhados depois de anos sendo criticados. Depois do almoço, voei direto de volta para casa. Não queria ficar e comparecer ao casamento de Bonnie. Desde então, meu telefone tem sido inundado com correios de voz e mensagens de texto dos meus pais e de Bonnie. Eles têm me chamado de desrespeitosa e mal educada por como falei com eles e por simplesmente ir embora. Mamãe até insiste que eu voe de volta para comparecer ao casamento de Bonnie, porque não vai parecer bom para os sogros dela se eu não for. Atualização 3. Então, acabei pulando o casamento de Bonnie, graças a todas as suas sugestões. Em vez de voltar para casa para comparecer, decidi me presentear com uma viagem de última hora a um resort 5 estrelas. Honestamente, foi uma das melhores decisões que tomei em muito tempo. Passei o fim de semana fazendo o que me fazia feliz, sem drama ou pressão, apenas puro prazer. Me mimei com um dia de spa, assisti a todas as minhas séries favoritas e até visitei alguns novos lugares na cidade que estava ansiosa para conhecer. Também bloqueei meus parentes para que não possam mais entrar em contato comigo. Estou cansada de ser intimidada por eles e quero evitar toda a toxicidade e o drama agora. Meu foco principal é o autocuidado. Obrigado por assistir. Escreva nos comentários o que você achou dessa história, adoraríamos ouvir sua opinião. Se gostou, apoie nosso canal com um like e uma assinatura. Desejamos a você um bom humor e um dia feliz.